Boa noite, somos alunos da Uni de Pouso Alegre e estamos fazendo um trabalho sobre empreendedorismo. E escolhemos a Demilson Ramos para fazer parte do nosso trabalho. Fale um pouco sobre você, sobre sua empresa, suas características e o que ela desenvolve. Muito bem, Jéssica. Eu quero agradecer primeiramente pelo convite que vocês fizeram para eu estar falando um pouco da minha empresa e do empreendedorismo para vocês. E é com prazer que eu colaboro para o grupo, né? Bom, falar da gente é bem difícil, porque a gente, como uma pessoa interna, não consegue ver as qualidades que a gente consegue passar para os outros, assim como os de fora, às vezes, algumas características na gente, a gente não consegue observar isso. Mas eu sou de Marmelópolis, uma cidade aqui no sul de Minas, bem pequena, tem 3.000 habitantes, e a cidade ser pequena não foi um fator denominante para que eu não criasse um projeto que poderia alcançar milhões de pessoas semanalmente. E tudo começou lá em 2012, quando eu estudava engenharia elétrica em Santa Rita. Eu era monitor na faculdade e aí pesquisando na internet, Facebook por exemplo, e vi que não tinha nada nessa rede social que agregasse valor para o público de engenharia. O que a gente tinha naquela época eram páginas de humor, memes, e que não trazia nenhum assim, valor significativo para os estudantes de engenharia. Aí, mas tudo nasceu, sem ser Facebook, nasceu lá no Twitter. Só que o Twitter no Brasil, ele é meio devagar, não galgou muito, ele funcionou muito para empresas, instituições e pessoas, celebridades e tudo mais. Não é muito popular. Não ficou muito popular, né, Micaela? Aí o que aconteceu? Eu vi que publicando no Facebook a gente tinha um alcance maior, tinha mais engajamento, tinha mais visualizações, mais comentários e tudo mais. Aí, mas mesmo assim eu mantive lá no Twitter. E o que eu publicava naquela época? Eu nem pensava em ter um blog, um site, um endereço eletrônico, engenhariae.com.br. Eu replicava notícias de outros portais e ficou um ano assim. No entanto, que quando eu fui registrar o domínio, o .com, por exemplo, já haviam registrado e por pouco eu fiquei sem o domínio .com.br. Mas foi um estalo. Quando foi esse estalo? Esse estalo foi quando um leitor do nosso blog, nessa época nós já tínhamos 200.000 seguidores no Facebook, e um leitor escreveu assim: por que vocês não criam um portal para vocês, ao invés de ficar replicando notícias de outros canais? Aí foi o estalo. Aí o que aconteceu? Fui ver como funcionava tudo isso, e no entanto, lá naquela época, a gente nem imaginava que poderia trazer alguns recursos financeiros para a gente, nem sabia como que funcionava a monetização naquela plataforma. Nós criamos um site, certo? E o lance do empreendedorismo, ele pode estar aliado também a outras empresas. Porque eu lembro muito bem que quando eu registrei, quando começou tudo, o site e tudo mais, começou a hospedagem numa empresa Santa Rita. Só que essa empresa Santa Rita, quem administrava ela não tinha assim, um pensamento de crescer, aquele escalonamento, crescer de forma escalar. Ou seja, ele não crescia, e como eu tinha muita audiência, e tenho muita audiência no nosso site, nós tivemos muitos problemas técnicos, porque o site caía, mas a gente falava para ele: sobe aumenta os recursos do seu servidor, mas só que ele não pensava assim, de forma escalonável, de crescer, sendo que ele crescendo, eu iria crescer também, e assim todos iríamos crescer. Tem certos obstáculos na vida da gente que vai travando as coisas. Então, eu saí dessa hospedagem, dessa empresa, fez com que o Engenharia E crescesse muito mais. E fazendo isso, eu tive que correr atrás de como funciona uma hospedagem própria, um servidor dedicado e tudo mais.
Aí eu corri atrás para aprender sobre isso. E quando você começa a caminhar com as suas próprias pernas, sem depender muito das outras pessoas, você consegue alcançar alguns pontos bem interessantes. O site começou, era bem simples. Até hoje a gente olha no arquivo da internet, a gente vê como que as coisas melhoraram, evoluíram muito bem. Porque hoje a gente pensa muito na experiência do nosso leitor em nosso site. Nós preocupamos muito em ter um site leve, rápido e sem propaganda invasiva. E responsivo, ou seja, que ele se adapta a qualquer tela, seja de tablet ou de celular. Então isso traz uma experiência muito boa para o usuário. Ele não tem que ficar caçando xizinho para fechar propaganda, pop-up. Enfim, aí depois foram surgindo a necessidade do Engenharia estar presente nos outros canais também. Mas o engraçado é que cada rede social ela se comunica de uma maneira diferente. Por exemplo, o Instagram, nós temos nosso perfil lá, só que o Instagram ele funciona como um aviso. O Engenharia também está presente no Instagram. Mas só que lá, o público de lá é um público que gosta mais de coisas visuais. Não tem esse lance de clicar aí para o seu site, de fazer outras atividades dentro do Instagram. Já no Twitter é aquilo que eu mencionei lá no começo. É uma rede social muito interessante. Hoje você acompanha as notícias assim pelos trends em tempo real. Você está assistindo uma novela e você está acompanhando lá no Twitter o que estão falando daquele personagem. Ou se você está acompanhando algum noticiário lá no Twitter em tempo real, você está acompanhando. Mas é uma rede social muito boa, mas só que ela ainda falta alguma coisinha assim, sabe? Para ela ficar em evidência aqui para nós. Aí o Facebook é o nosso carro-chefe hoje. A gente está chegando a quase 1,5 milhão de seguidores. É uma página que está há 7 anos mais ou menos no Facebook. E através disso a gente obteve muitos contatos, muitos networks. Outras empresas nos procuram para fechar parceria, para anunciar conosco. Não só empresas nacionais, como também empresas de fora. E é isso. Queríamos te parabenizar pela sua atitude de querer passar seus conhecimentos para outras pessoas e temos certeza que isso está ajudando muitos engenheiros que estão entrando agora nesse ramo. Micael, passo para você. O que você acha que um empreendedor de sucesso deve fazer e como ele deve agir para atingir suas metas e objetivos? E se você se considera um empreendedor de sucesso? Bom, considerar um empreendedor de sucesso seria, de certa forma, um pouco de modéstia, sabe? Porque eu me preocupo a cada dia mais estar melhorando. Se eu alcancei alguns objetivos, mas eu sempre lembro que eu tenho mais objetivos para ser alcançados, sabe? Hoje temos que tomar muito cuidado com o termo empreendedor, assim, empreendedorismo, porque em certos contextos a palavra empreendedor está meio que banalizada, sabe? As pessoas pensam que o empreendedor ele é aquela pessoa que não teve um bom êxito na vida acadêmica ou na vida profissional, foi lá e abriu uma empresinha. E tem muita gente que acha que qualquer empresário é um grande empreendedor. E tipo assim, exatamente, e confunde muito esse lance de startup, de fazer isso, fazer aquilo, seguir alguns gurus, mas às vezes, sabe, ainda falta algumas questões para ser relevada no sentido de empreendedorismo. Sim, é muito importante a pessoa ter o conceito empreendedor no seu DNA, porque tendo isso, ele consegue sobressair de qualquer situação, sabe? Com força de vontade. Com força de vontade. Eu acho que uma outra coisa também que é muito importante é o time, assim. Você está no tempo certo, no momento certo, com as pessoas certas também, com a equipe certa, com aquele time que abraça a causa.
Eu acho que isso também é muito importante, sabe? Hoje, não é bem uma receita, mas é uma dica que eu dou para as pessoas que buscam o empreendedorismo como uma fonte de trabalhar para si mesmo, é sempre correr atrás, sempre lutar, sabe? Dificuldades tem, mas com perseverança e com um espírito de vontade você consegue se sair muito bem disso. E ser inovador também, né? Criando coisas novas. Ser inovador todo dia. Você, por exemplo, se eu ficasse com o mesmo layout do site há 5 anos, as pessoas iriam achar que eu abandonei aquele projeto. Mas não, nós nos preocupamos sempre, pelo menos de 6 em 6 meses, atualizar o layout do site, trazer conteúdos novos, trazer pautas que estão em dia, assim, na atualidade para os nossos leitores. E inovar é necessário. Sempre. Ademilson, você possui alguma formação acadêmica? E qual que foi o seu critério para escolher essa área? Bom, eu sou estudante de engenharia eletrônica e o critério para eu escolher essa área da engenharia, propriamente dito, porque eu sempre fui uma criança curiosa. Porque, poxa, como que aquela TV funciona? Como que o rádio funciona, o celular? Aí eu fui ver, fiz algumas testes vocacionais, aí vi que de fato a engenharia eletrônica é a engenharia que se melhor encaixa no meu perfil. Estou adorando o curso, estou, graças a Deus, na reta final. E junto ao site, né, do Engenharia a gente tenta passar um pouco que nós vivemos na universidade para o nosso público. O nosso público ele é compreendido na faixa, o nosso público, a maior faixa etária dele está entre 18 e 25 anos, ou seja, o pessoal que está entrando na faculdade e também aqueles que estão saindo da faculdade. Sim. Então nós conseguimos abordar as duas pontas da vida acadêmica do estudante. E é isso. O que você deixa de incentivo para os seus funcionários hoje e para os outros empreendedores que estão começando agora, como você começou? Muito bem, Maria. É o seguinte, eu sempre tento fazer com que os funcionários participem da empresa, sabe? Que eles não sejam apenas um funcionário que chega no começo do mês e recebe e tal, mas eu tento passar para eles o quão importante eles são dentro da empresa. Então, quando tem algum evento, alguma viagem, até mesmo para fora, assim, internacional, eu tento incluir eles na nossa viagem. Cara, a minha estagiária foi comigo para a Europa, velho. Olha que incentivo, velho. Vai, Maria. Isso faz com que ele fique mais motivado, que ele produza mais e com melhor qualidade os nossos artigos, as nossas publicações. E eu tento ao máximo, assim, fazer com que eles participem mesmo. Se sentirem parte do negócio. Fazer parte, exatamente. Eu sou muito aberto a receber críticas, sugestões de melhorias. Muitas coisas que acontecem hoje na engenharia foram ideias das pessoas que passaram pelo nosso site, sabe? Por que você não aborda tal assunto que está em evidência? Hoje, por exemplo, o assunto que está muito em evidência é Smart City. Está todo mundo falando sobre esse tema. No entanto, aí uma nossa estagiária, a Anne, ela sugeriu, por que você não cria uma categoria falando sobre só Smart City? Nós criamos essa categoria falando só sobre Smart City. Deu tanto certo que uma empresa italiana vai patrocinar essa categoria. Então, foi uma ideia dela, que tipo, se fosse só eu tomando ideia, tomando frente do projeto, talvez não tinha esse insight de, putz, vamos colocar essa categoria? Aí não rolou. Mas assim, ela dando essas sugestões, e ela tem... O pessoal que trabalha conosco tem muita autonomia para dar sugestões, sabe? Porque a nossa empresa, ela foge do convencional. Ela tem a flexibilidade de você poder trabalhar de qualquer lugar. Então eu vejo assim, que também há necessidade de você ser flexível às sugestões, a dicas e tudo mais.
ser flexível é uma coisa importante, né? Nossos professores falam muito sobre isso, sobre aceitar ideias, opiniões, críticas. Tem muita gente que tem a mente fechada e não aceita. Exatamente, Micaela. O que acontece? Como assim, muitas empresas assim procuram engenharia para estar divulgando seus produtos e serviços, muitas empresas ainda têm aquele receio, principalmente as empresas antigas, elas têm aquele receio de ir para a internet, elas têm medo do que o pessoal vão falar dela na internet, principalmente essas empresas de cunho alemães. É muito difícil você... Tradicionais, né? São muito tradicionais, às vezes elas são familiares, assim. Poxa, será que se eu anunciar ou se eu divulgar um artigo, um publicitorial lá no site do Engenharia o que as empresas vão falar? O que as pessoas vão falar? Será que minha reputação lá não vai cair, não sei o quê? Mas isso tá mudando, sabe? Aos poucos, mas está mudando. Mas se essas empresas tradicionais não mudarem, as que estão vindo aí vai tomar espaço. A gente tem exemplos, né, no nosso meio, a Kodak e outras empresas. Nossa, na década de 80, 90, quando você falava em fotografia, era sinônimo de Kodak. Hoje, e eles tinham na época patentes revolucionárias da área de fotografia, mas só que faltou aquele esforço para colocar aquilo em prática. Aí vieram outras empresas, né? Acabou evoluir junto com a tecnologia. Exatamente. E hoje em dia, por exemplo, eu gosto sempre de citar o exemplo dos carros autônomos e carros elétricos do Tesla, né? Que é uma empresa recente, hoje ela vale mais que empresas centenárias da área de automobilismo. Então você vê que a inovação é no piscar de olhos. Se você for pensar assim, daqui a um mês eu lanço tal produto. Mas só que o seguinte, tem 200 chineses trabalhando num negócio lá que amanhã pode lançar. Daqui 2 meses esse negócio já pode ser ultrapassado. Exatamente. A gente tem exemplos, né? Como a gente está falando de uma empresa que ela foge dos modelos convencionais, que ela está presente na internet, a gente pode pegar os exemplos das redes sociais, né? O Snapchat e tal, que iria ser vendido, teve uma oferta bilionária, mas ele não vendeu. Aí meses depois surgiu uma atualização nas outras redes sociais que iriam comprar ele. Aí o Mark Zuckerberg colocou stories em tudo, aí acabou fazendo com que ele perdesse muito valor de mercado. E é tão surreal o negócio na internet que um tweet, às vezes, de uma determinada pessoa, mas ela é muito influente. Uma celebridade, vai fazer mais ou menos um mês, ela tweetou o que é Snapchat. Tipo, no mesmo tempo, assim, o Snapchat perdeu 14 bilhões na bolsa de valores. É muita grana. Tipo, por um tweet, sabe? Então, as pessoas têm que pensar muito, assim, que inovação já não é um bicho de 7 cabeças. Inovação é algo que está, assim, já inserido no contexto da sociedade. E hoje, por exemplo, você consegue fazer tudo usando os aplicativos, né? Sim. Desde pedir um carro, marcar exame no hospital, pedir comida. Você consegue também trabalha pelo celular, exatamente. Estuda. Hoje sim, tudo, acha tudo na internet. E está muito em evidência o assunto EAD também, né? Sim. As universidades elas estão se modernizando porque elas estão entendendo que o futuro é isso, é isso. A nossa faculdade, pra você ter ideia, ela tem uma parceria com o Google. Lá é uma faculdade super inovadora, assim, é muito diferente do convencional. E eu tenho certeza, Micaela, que esse passo que a sua universidade está dando, muitas faculdades ainda pensam nesse passo, só que a sua faculdade já está na vanguarda, sabe? E ela está na vanguarda, ela consegue engajar melhor o público. Ela consegue passar para os próximos alunos um case assim, tipo, poxa, deu certo. O EAD aqui deu certo. Enquanto isso, nas outras faculdades, elas não têm esse processo ainda. Não. Adnilson, qual é a missão e visão da sua empresa? Bom, a nossa missão é levar o conhecimento tecnológico aos leitores, bem como erradicar o analfabetismo científico. E a nossa visão é tornar-se cada vez mais o maior canal do assunto na internet.
Atualmente, você possui uma página que trata de assuntos ligados à engenharia, né? E a página é seguida por quase 1,5 milhão de pessoas. Para você, qual que é a importância de compartilhar conhecimento por meio de redes sociais? Hoje a gente vê que há muito compartilhamento de notícias falsas na internet. E o Engenharia ele vem com a ideia de publicar notícias que agregam de fato algum valor para seus leitores. Nós sempre ponderamos as notícias que neles são veiculadas, sabe? Para não perder a credibilidade nunca e sempre manter a qualidade, que é o nosso o nosso foco é sempre prezar pela qualidade e pela experiência do leitor do nosso site. E você acha que influencia pessoas com suas publicações? Sim, com certeza. Periodicamente eu recebo e-mails de alunos que estão ainda no ensino médio, sabe? Mandando e-mail assim perguntando: eu gosto muito de engenharia, mas eu tenho dúvidas se eu faço engenharia aeronáutica, porque eu gosto de avião, mas do outro lado eu gosto de programação, será que eu faço engenharia da computação? Aí eu vou lá, eu mesmo respondo assim de forma sucinta, sabe? E direta, bem objetiva para aquela pessoa que nos mandou um e-mail. Aí passa 1 ano, passa 2 assim, a pessoa responde: olha, eu estou fazendo engenharia por causa de você. Legal, tipo, isso é muito gratificante. Isso é um incentivo para os alunos. A gente acaba sendo incentivo. E eu particularmente, eu tomo muito cuidado nas minhas redes pessoais na internet. Porque as pessoas, querendo ou não, elas tomam a gente como, sei lá, eles seguem a gente, né? Um exemplo. Como exemplo. Aí é importante você estar atento no que você acaba publicando na rede social, porque acaba frustrando aquela pessoa. E eu mesmo já deixei de seguir muitas pessoas, porque lá no passado aquelas pessoas passavam alguma coisa pra mim. Aí no decorrer do tempo, assim, elas acabaram sendo vendidas por tão pouco no quesito político, por exemplo. Aí acabou que eu já perdi o interesse por seguir essas pessoas. No meu perfil pessoal, eu sempre me policio do que eu publico lá, sabe? Eu sempre fujo de temas que são polêmicos, porque às vezes alguns têm um pensamento assim, outros têm assim, mas não é que você seja uma pessoa isenta na internet, mas assim, que você seja uma pessoa ponderada para não criar certo desconforto entre as pessoas que te acompanham. Ademilson, nós queríamos te agradecer em nome dos outros colegas também, em nome da faculdade, por prestar essa atenção pra gente, né? E a gente deseja muito sucesso na sua caminhada, né? Ainda mais sucesso. Obrigado. Sucesso para nós. Então, eu que fiquei muito feliz, né, de ter vocês aqui pra gente compartilhar um pouco sobre esse lado de empreendedorismo, rede social, empresa não convencional. E quando vocês precisarem de alguma coisa, podem sempre contar comigo, que sempre que estiver no meu alcance, sempre estarei à disponibilidade para vocês. Obrigada. Obrigada.